Olá, colegas professores. Continuando o grupo de aulas 9 sobre problemas do campo aditivo, hoje vamos ver a ideia de retirar. Retirar é uma transformação negativa que opera sobre uma quantidade, uma medida já existente, para resultar em outra medida. Ou seja, eu vou retirar alguma coisa do que já existe. Vamos ver um exemplo prático, um problema. Na festa junina, dos 186 pastéis da barraca do seu Antônio, foram consumidos 134. Quantos pastéis ainda restam? Calcule o total e depois compare com seus colegas. Pois bem, na barraca do seu Antônio tinha 186 pastéis e foram consumidos, retirados da quantidade inicial, 134. Assim, modificou-se a quantidade inicial negativamente. Nesse problema, a incógnita é C e está no final. A menos B igual a C. 186 menos 134 igual a C, que é igual a 52. Vamos ver esse outro exemplo. Pedro fez estas pipas. Ele deu 4 pipas para seus colegas. Faça um X nas pipas que ele deu. Quantas pipas sobraram? Pedro retirou 4 das 7 pipas que tinha, modificando sua quantidade inicial negativamente, de 7 para 3. Nesse problema, a incógnita é C e também está no final, ou seja, A menos B igual a C, 7 menos 4 igual a 3. Ok, vamos ver mais um exemplo. Dos 45 dias de férias que Fátima tirou, já se passaram 20 dias. Quantos dias faltam para terminar as férias de Fátima? Veja bem, dos 45 dias de férias, retiramos 20 dias, modificando negativamente a quantidade inicial, que eram 45 dias, e agora sobram somente 25 dias. Nesse problema, a incógnita é C e também está no final, ou seja, A menos B igual a C, 45 menos 20 é igual a C, que é igual a 25. Em geral, os livros didáticos trazem os problemas com a incógnita no final, mas você pode enriquecer e flexibilizar o raciocínio das crianças, modificando a incógnita. Vamos ver? Vamos modificar a incógnita do problema. Fátima tirou seu pedido anual de férias. Ela usou os primeiros 20 dias para arrumar a sua casa e ainda lhe restam 25 dias para viajar. Quantos dias foi seu período total de férias? Observe que a ideia continua sendo de usar, gastar, retirar da quantidade inicial as férias, os 20 dias, mas a incógnita aqui está no início. A incógnita é A menos B igual a C, A menos 20 igual a 25. Nesse caso, apesar de a ideia ser retirar e dos verbos utilizados tirou, usou e restam, a criança provavelmente fará uma adição. A é igual a 25 mais 20, que é igual a 45, para saber o período total das férias e responder à pergunta do problema. Talvez a criança não faça uma subtração, por isso que o professor precisa estar ligado. Observe que é necessário analisar os dados e entender o contexto para resolver corretamente o desafio. Observe também como a leitura e a interpretação de texto são fundamentais para a resolução de um problema. Podemos fazer outra mudança da incógnita. E se o problema estivesse assim? Fátima tem 45 dias de férias, já queimou alguns dias e não aproveitou nada. Mas ela ainda tem outros 25 dias para aproveitar. Quantos dias ela já torrou das suas férias? Observe que a ideia continua sendo de queimar, perder, gastar, retirar. Mas a incógnita aqui é B, ou seja, A menos B é igual a C. 45 menos B é igual a 25, que é o que resta. Nesse caso, a ideia de retirar permanece e a criança deve fazer uma subtração. B igual a 45 menos 25, que é igual a 20, para saber o período inicial
perdido das férias e responder a pergunta do problema. Ela poderia mentalmente encontrar a resposta por adição. 25 mais 20 igual a 45, ela poderia fazer. Observe que mudar as perguntas em função da mudança do local da incógnita leva a criança a procurar ler com atenção para entender o contexto e utilizar os dados corretamente. Pois bem, pessoal, essa é a segunda ideia do campo aditivo anunciado na aula 9. Por falar em aula 9, em qual daqueles 5 probleminhas das boias na piscina você reconhece a ideia de retirar? Dá uma olhada lá. Tente manter a ideia de transformação negativa, mas tente reescrever o problema mudando a incógnita de lugar. Envie para mim pelo canal. Essas ideias com a incógnita no meio, muitas vezes nos levam a uma outra ideia do campo aditivo, que é a ideia de completar. Nesses casos, muitas vezes, podemos resolver o problema fazendo uma adição ou uma subtração, como veremos na aula 9C, na próxima aula. Ok?